A gente está aí, amanhã termina o mês de fevereiro, começa março e daqui a pouquinho a gente tem que acertar as contas com o leão, é verdade. E um escritório de advocacia está lançando uma sessão de perguntas frequentes para esclarecer dúvidas, principalmente também sobre a isenção, né, do imposto de renda à pessoa física. A nova seção do site traz informações completas sobre isenção do imposto de renda para portadores de doenças graves, facilitando o acesso à justiça fiscal e outros assuntos. Estou recebendo aqui o Fabrício Klein, da Fabrício Klein Advocacia, que está com esse serviço muito importante. Doutor Fabrício, obrigado pela participação. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde à qualificada audiência da Masper TV, esse assunto que é tão importante, né? Nós, depois, Cláudio, de alguns anos de estrada, atuando exclusivamente com a questão da isenção do imposto de renda por enfermidades, notamos que existem perguntas que são muito frequentes dos contribuintes, né? E tanto nós, como escritório, entendemos, em termos de responsabilidade social, quanto a imprensa entende que é importante levar esse assunto aos contribuintes para esclarecê-los e para que não haja ninguém pagando tributos indevidamente, né? Então, lançamos esse serviço recentemente. Para a gente, já para começar, Fabrício, está lá no site da Fabrício Klein Advocacia, é isso? Exatamente. Entrou lá agora, já está funcionando, já tem as respostas. O que o pessoal pode encontrar lá, né, nessa lista aí de perguntas mais frequentes? Perfeitamente. Cláudio, um primeiro exemplo muito importante das perguntas é: quais os contribuintes podem se beneficiar, ou seja, podem obter a isenção do imposto de renda, né? A isenção do imposto de renda, ela é destinada e, ao mesmo tempo, limitada aos militares inativos, aposentados, pensionistas e beneficiários de previdência privada. Seja uma previdência privada fechada, ou seja, como o pessoal do Fundo de Pensão do Banrisul, da Petros, do Banco Central, etc., ou uma previdência privada aberta, que são as modalidades PGBL e VGBL. Embora seja extremamente injusto, na minha concepção, sim, a legislação não beneficia com essa isenção os profissionais ativos. Então, a pessoa ativa, porventura, com um diagnóstico de câncer, infelizmente, ela não tem o mesmo benefício fiscal do inativo. Concordo, né? É justo. Ela pode estar enfrentando um tratamento, enfim, e não tem... E acontece, né? Exatamente, né? Um ponto importante nesse aspecto da composição da renda. Existem muitas pessoas, por exemplo, que se aposentam ou que têm uma previdência privada e seguem trabalhando, ou recebem rendas de aluguel, têm participação em sociedade, etc. Essas pessoas têm também o direito à isenção, porém, só com relação à sua renda previdenciária. A receita do aluguel, a receita do trabalho ativo que ela, porventura, tenha, essa segue tributável. Perfeito, né? A gente tem também, daqui a pouquinho, o prazo geralmente é para até o final de maio. Esse prazo habitualmente era até o final de abril, mas ele veio se estendendo muito nos últimos anos. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, ano passado, até em virtude da enchente, ele foi bastante estendido. É verdade, em função, teve a alteração, como passa, né? Teve a questão da enchente aí, teve um período aqui no estado mais extenso. Fabrício, vamos falar aí, vamos abrir de um modo geral e depois a gente vai fechando, né, a situação lá que o pessoal, as dúvidas que o pessoal, as informações que o pessoal pode encontrar no site. Perfeito. Então, além dessa primeira questão que é relativa à composição da renda, que é um dos requisitos para se obter a isenção, a outra pergunta mais frequente é com relação às enfermidades que se qualificam, né, que tornam a pessoa elegível para obter a isenção. Existe, Cláudio, uma lista na lei. Essa lista ela é bastante extensa, mas, ao mesmo tempo, ela é taxativa, ela é restritiva. Então, existem muitas doenças efetivamente graves, mas que não constam na lista da lei. Um exemplo, enfisema pulmonar. A pessoa com a doença pulmonar obstrutiva crônica, muitas vezes depende de um tubo de oxigênio como se fosse uma mochila. Dificuldade para respirar. E ela não tem direito à isenção por não estar listada na lei, né? Então, o critério são as enfermidades listadas na lei, nas quais se sobressaem, mais de 80%, 85% dos casos são casos de cânceres e de cardiopatias graves.
independente da gravidade do câncer, ou seja, como nós já tivemos a oportunidade Sim. de conversar no Dezembro Laranja, mesmo os cânceres de pele de baixa gravidade, né? Sim. Conversamos em Novembro Azul sobre o câncer de próstata, ou seja, qualquer espécie de câncer, e as cardiopatias graves, mesmo quando houve um tratamento. Eu ia perguntar a dúvida também. Teve a questão do câncer, tem gente que faz o tratamento e consegue, né, superar. Aí muda ou não é a mesma coisa? Não muda, Cláudio. O que qualifica a pessoa para obter a isenção é o diagnóstico de uma enfermidade listada na lei. Perfeito, né? só para Mas deixar claro. A pergunta ela é muito importante e ela é uma das perguntas efetivamente mais frequentes. Né? O que ocorre? Muitas vezes a pessoa se trata de um câncer ou, por exemplo, se trata de uma cardiopatia, né? Sim. Vamos pegar o exemplo, a pessoa está com lesões nos vasos cardíacos Sim. e implanta um stent. Ela foi tratada. Ok. Ela vai subir escada, ela vai ter uma capacidade funcional cardíaca boa, mas mesmo feito o tratamento, ela tem direito à isenção. Isso é absolutamente indiscutível. Mais do que a lei, isso é uma interpretação muito reiterada, sobretudo do STJ, que é o Tribunal de Cúpula quanto a esse assunto. E o STJ definiu que não se exigem sintomas contemporâneos. Então, existem inúmeros casos, Cláudio, que a pessoa teve, por exemplo, câncer há 20, 25 anos atrás e ela obtém a isenção. Assim como casos de cardiopatias tratadas há 15, 20 anos atrás. Isso não é nenhum impedimento para obter a isenção. Mesmo porque tanto a questão do coração, né, implantar um stent, já vi tem gente que implantou depois 2, 3, e o próprio câncer, mesmo depois de tratado, ainda fica o risco, né, de voltar. Isso. Então, nesse caso, ainda teria mais essa questão. Existem muitos casos de cardiopatia com reestenoses e de cânceres com recidivas, mas mesmo que não haja. Que não haja. Tá? Um exemplo, vou dar um exemplo que é público, que é fácil as pessoas pesquisarem. No site do Tribunal de Justiça de Brasília, é possível acessar uma doença de uma senhora que teve câncer de mama em 1996 e a Justiça tornou ela isenta em 2022 ou 2021, não me recordo de cabeça. Importante procurar um advogado especialista, então, porque ficar pagando, né, sem necessidade, aí não tem porquê. Muita gente não tem, muitas vezes, né, esses recursos. O que a gente pode encontrar mais, doutor Fabrício? Perfeito. Outra pergunta muito habitual, Cláudio, muito importante, é que tipo de documentos médicos as pessoas precisam. Por quê? Existe na legislação uma exigência de um laudo médico oficial que se presta à pessoa que faz um pedido por via administrativa. Tá? Porém, a pessoa que, porventura, opte por pedir judicialmente, ela não tem essa exigência do laudo médico oficial. Por que isso é importante? Vamos imaginar com base num exemplo. Vamos imaginar que há uma pessoa que tem cegueira monocular, ou seja, ela não vê de um olho de nascença. Mas ela nunca teve isso formalizado. Né? Se ela fizer um laudo com um médico da rede pública hoje, o médico vai dizer que sim, ela tem visão monocular, mas vai botar a data de hoje. Ele não tem como dizer que ela tinha há 5, há 10, há 20 anos. Né? Agora, por exemplo, se na CNH dela tiver o registro, esse registro da CNH vai ser suficiente para demonstrar para o juiz que a enfermidade é anterior àquela data do laudo. Né? Então, a existência ou não do laudo não limita o direito. Muitas vezes a pessoa não tem o laudo oficial e, mesmo assim, é plenamente possível obter a isenção. Isso é uma pergunta muito, muito habitual, né? Que interessante. O que mais a gente tem, doutor? Eu imagino que a pergunta final, de muita importância pela questão do tempo em que nós estamos, né, seja relativa à restituição. Né? É verdade. A restituição, Cláudio, ela é de 5 anos. Porém, esses 5 anos não significam 60 meses. Não contam-se 60 meses para trás. Interessante, né? Como assim, doutor Fabrício? O que ocorre? A declaração do imposto de renda, como nós falamos no início do bate-papo, é feita no ano seguinte. É verdade. E a declaração do imposto de renda feita no ano seguinte é quando começa-se a contar os 5 anos. Sim. Então, traçar uma linha do tempo para deixar um pouquinho mais fácil algo que é difícil. Uma pessoa, por exemplo, que ingresse com uma ação até abril de 2025... agora... Considerando que a declaração 19 foi entregue em abril de 20,
Se ela, porventura, já preenchia os requisitos, tinha um diagnóstico e já era inativo antes de dezembro de 18, ela vai ter direito à restituição dos anos de 19, 20, 21, 22, 23 e 24. São 72 meses, com os 13º, 78, com janeiro, fevereiro, março e abril, 82 meses de restituição. Né? Mudou do dia 30 de abril para o dia 1º de maio, ela infelizmente perde 13 meses de restituição, porque ela perde o direito à restituição do ano de 2019 todo nessa mudança de dia. Então, por favor, fique atento. Entra lá, então. Como é que o pessoal faz para procurar Fabrício Klein Advocacia? Isso, exatamente. O site e temos também o Instagram com o mesmo nome, né? Lembrando que a grafia é um pouco difícil, é com K de quilo, L de lua, E de escola, I de índio e N de nave. Klein. Muito obrigado, doutor Fabrício. Olha, sensacional. Também não tinha questões que eu realmente não conhecia e é importante, né? A gente tem informação, né? Porque é um direito do contribuinte, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação, um ótimo trabalho e a gente vai se falando, porque daqui a pouquinho tem Contas com o Leão, aí o prazo está de novo batendo na porta. Obrigado, obrigado pela oportunidade, a gente segue sempre à disposição. Obrigado.